João 4, 13 e 14. Replicou-lhe Jesus: todo que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Que Deus aplique a sua palavra em nossas vidas. Irmãos, uma das coisas interessantes da Bíblia é que ela sempre conta histórias. Sempre conta histórias que tem a ver com nossos dias. Essa história em João capítulo 4, eu quero falar sobre o capítulo 4 inteiro. Então, se eu fosse ler aqui, é muito chato alguém ficar lendo, né? Então, mas eu conto mais ou menos o que está lá. Os exageros ficam por minha conta da conversa, porque eu conto como se fosse comigo lá em Anápolis, né? A gente conversando, então às vezes passa um pouquinho do limite, mas é isso. O que acontece é que em todas as histórias da Bíblia, ela traz um significado importante para nossas vidas. E o que eu quero que vocês entendam no final desse culto dessa noite, é que eu possa te ajudar a responder uma questão que essa questão ela é secular, talvez milenar, que é: qual o sentido da vida? Qual o sentido da nossa vida? Por que tem tanta gente que sofre e outros não sofrem tanto? Por que tem tanta gente que vive uma vida desgraçada? Por que tem gente que parece que... Por que tem tanto suicídio hoje? Por que tem tanta gente que procura caminhos alternativos para ver se satisfaz a sua alma? Por que tem tanta gente que tem sucesso absurdo? Você vê esses caras aí, pode ser no Brasil, seja novela tal, pode ser os de Hollywood, não importa. Você vê os caras com sucesso absoluto, o cara põe no fim a vida, de maneira trágica. Aí a gente começa a perguntar: meu Deus, qual o sentido da nossa vida? E eu vou respondendo, quero fazer uma afirmação: para muitas pessoas não tem sentido nenhum a vida. Quando a pessoa fala: eu não vejo sentido da minha vida, eu vou responder para ela: também não. Para que viver? Também não sei para que você vive, não. Ah, desse jeito não vale a pena viver. Também acho que não vale a pena viver. Pastor, então vim para o lugar errado. Também acho que não. Acho que você veio para o lugar certo. A gente precisa parar a pensar algumas coisas. E essa história, nós acabamos de ler, vou narrar, eu peguei um texto, vou narrar o contexto para você entender o que está acontecendo ali. Jesus vai de uma cidade até a outra. Ele sai da Judéia para ir à Galiléia. E esse percurso era aproximadamente até hoje existe, né? 175 quilômetros. Ou seja, quase daqui a Goiânia. Lembrando que esse percurso era feito a pé. Então Jesus fazia esse percurso, e lembrando que era deserto, desde aquela época tinha salteador, desde a primeira família, tem um marginal no meio da família, né? Desde Caim e Abel a gente sabe a história. Então sempre teve bandidos, sempre teve assaltantes. Pode ter, que não sei como nossos dias, mas também existia povos inimigos, salteadores e assim por diante. E muitas vezes eles davam um caminho um pouco maior do que isso, para evitar de passar em território de pessoas que não tinham um bom relacionamento. Que é exatamente nesse caso. Jesus era judeu, e ele estava passando por uma terra de samaritanos. E os samaritanos e os judeus tinham um conflito que era secular, que eles tinham problemas e nem se falavam um com o outro. E para piorar a situação, Jesus, em vez de fazer a volta maior, Jesus vai para um lugar que era frequentado ali perto de Samaria, que era um lugar chamado Poço de Jacó. E Jesus chegando lá, como Jesus conhece o homem, como Jesus conhece o homem no sentido de ser humano, e conhece a mulher no sentido de gênero que eu estou falando, Jesus agiu de maneira muito interessante com a sabedoria que ele sempre teve. Ele pega os discípulos e fala assim: olha, vão lá comprar uns pães lá e tal, e manda, olha como é que é a coisa, ele vai lá mandar comprar umas comprinhas, aqueles comprar, põe nos alforjeiros, aqueles pães, né, aqueles mais amassadinhos assim e tal, e ele agora manda 12 homens comprar um pão. Mas não é porque não era precisava de 12 homens, é que queria ficar livre daqueles caras um pouquinho, senão eles não tinham entender. Tem gente que quando olha só para o lado natural das coisas, não consegue entender. Tem gente que você vai fazer um negócio, vai falar uma coisa, é melhor não falar, porque as pessoas ficam com medo. Então existem coisas, é igual que na igreja, tem coisas que a gente
eu estou com um desafio grande, algumas coisas assim. Eu não falo com a igreja, porque se eu falar, o povo vai ficar sem fé. Ah, não sei o que lá mais, blá, 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 blá. Eu não falo. Tem coisa que eu seguro as pontas aqui sozinho, porque tem gente que não tem fé, só serve para atrapalhar quem tem. E Jesus viu essa situação. E aí ele vai para o poço. E ele chega na hora do poço, que ninguém frequentava aquele poço. Vamos pensar no sentido de um território árido, muito calor, uma época de muito calor. E ele chega no poço, à sexta hora, depende da sua tradução aí, mas é o meio-dia. Você sabe que no horário judeu lá, eles contam, o dia termina às 6 horas da tarde, e começa a contar o dia a partir das 6 da manhã. Então a sexta hora seria meio-dia, 6 da manhã, meio-dia. E Jesus chega no momento mais quente, o sol, ao meio-dia. E por que Jesus vai sozinho no poço lá? Ele estava cansado, sentou no poço lá, e de repente chegou uma mulher samaritana. Lembrando que judeu não se falava como samaritano. E Jesus chega com aquela mulher, ele dirige a palavra a ela e diz: a senhora pode me arranjar um pouco dessa água? Eu estou fazendo uma tradução livre, tá, quer dizer, mas pode ver que eu estou falando dentro do contexto. Só para me arranjar um pouco d'água? Ela olhou para Jesus e disse assim: como é que você ousa? Como é que você tem coragem? Você devia ter vergonha na cara. Você, como judeu, se dirigir a palavra a mim, que sou samaritana, e além do mais, ainda pedir que eu tire água para você? É muito desaforado. Isso aí é minha conta, gente. Eu falei que eu estou fazendo tradução livre, estou colocando um pouquinho mais de calor mas é mais ou menos isso. Depois você lê lá mais ou menos isso. Aí Jesus falou assim: olha, mulher, se você soubesse quem está te pedindo, você me daria. Porque essa água que você me der, eu vou beber e vou ter sede novamente. Agora, a água que eu tenho, se eu te der, você nunca mais vai ter sede. Olha como é que Jesus sabia como é que funciona a mulher. Se você quer ter atenção da mulher, ofereça uma vantagem para ela. Se você oferecer alguma vantagem, ela vai te atenção. E ele falou para a mulher que tinha uma água, que era melhor que a água dela. Falou: opa, então aí já a partir daí ela começou a interessar no assunto. Então aí, olha, você vê, a mulher que já estava xingando ele, falou: então me arranja um pouco dessa água. Eu não vou precisar mais vir nesse lugar aqui. Para que eu vou buscar água? Me dá um pouco dessa água, você me arranja. Aí Jesus viu que conseguiu captar a atenção daquela mulher. Né? Vou abrir um parênteses aqui, para a gente continuar a história. Uma pergunta que a gente precisa fazer no texto, se nós queremos entender, é: quando a gente olha o histórico, o papel, olha gente, desculpa, eu acho um absurdo também, mas o papel da mulher naquela época era buscar água no poço. Inclusive, se tivesse animais em casa, a mulher que tinha que buscar água no poço e dar para os animais, e não tinha sistema de esgoto, não tinha saneamento, essas coisas nós temos hoje, mas o básico da casa, a água, a mulher que levava. E só que, por ser muito quente, todas as mulheres que iam ao poço, ou elas iam bem de manhãzinha, ao amanhecer do dia, ou bem à tardezinha no final do dia. Por causa do calor. É muito mais lógico uma coisa dessa. Só que Jesus chegou ao meio-dia e tinha uma só mulher, que ela foi no horário que ninguém ia, que era meio-dia. E o mais lindo disso é que existem coisas para nós que são lógicas, e Deus age de uma forma tão tremenda pela sua onisciência, onipotência e onipresença. Ele age de uma maneira que quebra todos os paradigmas. Jesus, queridos, eu não sei, imagino eu, a Bíblia não fala sobre isso, mas como é que o estado emocional daquela mulher devia estar péssimo? Só Deus sabe a oração que ela fez ao sair de casa, meio-dia para ir naquele poço. Certamente não era horário de encontrar ninguém, não era de buscar água. E por que aquela mulher foi justamente meio-dia, quando ninguém ia naquele poço? Porque ela queria uma coisa: eu não quero ver ninguém hoje. Eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais as pessoas se intrometerem comigo. Eu não aguento mais ser repudiado como uma mulher vadia, como qualquer outra coisa. Essa vida eu não encontro sentido. E para não ver ninguém, eu vou no horário que não tem ninguém, que é meio-dia. E ela foi para não ver ninguém. Só que, naquele caminho, que poderia passar por longe, porque a terra samaritana dos judeus não entravam, ele fez questão de entrar, correndo risco, simplesmente porque tinha uma vida que precisava dele. Ou seja, aquela mulher não queria encontrar ninguém, mas mal sabia que encontraria o Senhor dos Senhores naquele lugar. Quantos de nós estamos passando por esse momento? Já passamos. Olha, eu não quero ver ninguém hoje. Eu não quero. Se eu for naquele lugar, não vai, eu não quero ir lá porque vai ter muita gente. Eu quero estar sozinho. Eu já tive muitos momentos desses, irmãos. Só que quase nunca dá certo. Eu e a Alice, um dia no aniversário de casamento, fomos para um restaurante. Aí
Aí o garçom, vocês têm preferência? Eu tenho, lugar mais escondido. Certa pessoa deve estar com a amante, né? Porque lugar escondido. E estava mesmo. Ela é minha amante há 37 anos. E aí só nós dois, Clarice, eu quero ficar só nós dois, não quero ver ninguém, nem celular, ninguém, só nós dois, só hoje. Tal. Aí com um minutinho, chegou um cara, pastor, eu falei, aleluia, glória a Deus. Eu louvo a Deus quando eu vejo alguém falando pastor, eu louvo a Deus que as pessoas me tratam com carinho, nenhum problema. Mas naquele dia eu só queria o carinho da minha mulher, mas ninguém. Não, pastor, que prazer você aqui, papapá. Falar, obrigado. Então, festa de casamento, a gente está aqui comemorando. Ah, que legal. Ah, então para aí. Eu te apresentar uma amiga. Aí trouxe mais 2 pessoas. Falou, que prazer, que maravilha. Tá. Ó, aí o cara falou, pastor, você não se importa, eu não posso sentar com você? Eu falei, pode, você está perdido à noite mesmo? Não falei isso não, viu? Irmãos, ele ficou 1 hora na nossa mesa. Era uma pessoa boa, não falou nada que me prejudicasse, nada, muito pelo contrário. Foi muito legal a nossa conversa, diante de Deus. São pessoas engraçadas. É bom quando você é reconhecido e as pessoas te tratam bem, não é problema. Só que naquele dia eu não queria ver ninguém. Não sei se vocês conseguem entender isso. Quem sabe que tem dias só para mim, para minha mulher, para ninguém mais. Nem filho eu queria ver. Então existe dia que é por esse motivo, ou por um dia que você está chateado. Você não quer mais ver ninguém. Você sabe, se o gato passar, sabe, você chuta o gato, chuta o cachorro, você está chateado. Você não quer nem olhar no espelho, você não quer ver alguém, de repente aquela pessoa enjoada está no espelho. Você não quer vê-la. Então possivelmente a mulher estava nesse dia. E eu vou provar para vocês que realmente ela estava nesse dia. Ela estava arrasada. Ela não tinha uma razão. Para que vida é essa? Que sentido em minha vida? Para que viver? E todo mundo fica falando mal da minha vida, então eu vou medir. Eu não quero ver ninguém. Mas Jesus que a alcançou, não foi aquela mulher que procurou Jesus, foi por Jesus que a procurou. E aqui tem uma novidade maravilhosa para nossas vidas, que muitas vezes nós achamos, não, eu fui na igreja porque um mecânico do meu carro falou para mim ir. Eu fui na igreja porque eu vi um folhetim, porque eu vi uma música, porque eu quis ir, porque um amigo falou, blá, blá, blá. A gente pensa que nós fomos porque um amigo, não, você foi porque Jesus mandou aquele amigo falar com você. Você foi porque o Senhor de alguma forma falou com você. A Bíblia nos diz claramente que Deus nos amou antes que nós o amássemos. Nós somos atraídos pelo Senhor. E é isso que é lindo. Aquela mulher não estava procurando Jesus. Foi Jesus que a procurou. Aquela mulher, possivelmente, eu acho, no caminho, ela deve ter feito uma oração, porque ela estava arrasada. E eu vou mostrar para vocês porque ela estava arrasada. E aí Jesus começa a tocar na vida daquela mulher. Aí ela pega e fala assim, mas que água é essa? Voltando ao papo lá. Ela ficou interessada. Aí ela perguntou, mas que água é essa? Como é que eu consigo essa água? Olha, essa água, ela jorra para a vida eterna. Né? Jesus falou lá, o texto está ali. Essa água é para a vida eterna. Aí ela perguntou, eu quero saber. Aí Jesus pega e toca no ponto. Sem expor a vida da pessoa, sem querer envergonhar a pessoa. Porque tem gente que vai nos profetas, as coisas, eis que te digo, você é um cabra safado, você está traindo a sua esposa, e te digo, misericórdia, destruiu a vida do cara. Ou vai na frente da igreja, misericórdia, Deus não faz uma coisa dessa. Aqui tem um exemplo, Jesus mandou os discípulos saírem, Jesus conversou com a mulher sozinha, e Jesus toca num ponto, na ferida, no calcanhar de Aquiles daquela mulher. E faz uma pergunta, faz uma solicitação. Eu quero te mostrar, mas vai na sua casa, chama o seu marido e volta aqui. Aí ela fala para ele, eu não tenho marido. Disseste muito bem, você já teve 5 maridos, e o que você está com ele agora não é seu. A mulher pega assusta. Como é que você sabe disso? Como é que você sabe disso? Aí Jesus mostra, em particular para ela, que ele sabe de tudo, e apesar de saber das falhas dela, ele amava e queria uma vida restaurada. Aí a gente começa a entender, uma mulher que teve 5 maridos, naquela época a mulher, queridos, desculpe mulheres, o cristianismo valorizou demais a mulher, e merece ser valorizada, glória a Deus, a Bíblia tem mulheres tremendas, mas naquela época, na cultura daquela época, uma mulher, numa escala de valores, valia menos que um camelo. Mulher não tinha direito de nada, nem de trabalho, nem de nada, de palpite, de opinião, de nada. Acho que por isso que elas falam tanto hoje em dia, para compensar o tempo que elas não podiam falar. Mulheres, não briguem comigo, tá, querido? Eu tenho 3 filhas, viu? Amo as mulheres. Então, minha neta que é mulher, meu Deus do céu, ela fala, quando ela não sabe falar mais nada, ela fica inventando coisa, ou fica repetindo e cantando. Meu Deus do céu, onde desliga essa menina? É uma coisa que Deus deu maravilhosa, dom da fala. 2 dons, de gastar e de falar.
Hoje eu vou apanhar lá na porta, mas seria, mas glória a Deus. Então, voltando aqui, a mulher samaritana. Mas o assunto é a mulher, querido, a mulher samaritana. E aí, queridos, o que acontece? A mulher volta lá, vai lá na casa do marido, ela vê que Jesus toca na alma dela, Jesus queria curá-la, e ela vai na cidade e fala, gente, agora vocês têm de ver, tem um profeta, o verdadeiro profeta está lá na fonte de Jacó, nós vamos lá. E diz que uma multidão de pessoas vieram até o poço de Jacó, uma multidão de pessoas foram até aquele lugar, receberam a palavra, e a Bíblia diz que muitos passaram a crer em Jesus, muitos foram transformados a sua vida pelo poder da salvação, através daquela mulher destruída, talvez sem sentido na vida, e com certeza, nós estamos aqui 2000 anos depois, contando a história de uma mulher, que talvez não achou um sentido para a vida, mas a partir daquele momento se tornou uma mulher missionária. E aí, queridos, nós entramos num ponto, em que nós precisamos aprender, por que a minha vida precisa ter sentido, por que, eu vou tentar responder, por que eu posso dizer que a minha vida tem sentido, por que vale a pena viver? Volto a falar o que eu já disse, nem a vida de muitas pessoas não tem sentido, e na minha opinião, a vida de muitas pessoas não vale a pena ser vivida. E aí, o que fazer, pastor? Procurar mudar o rumo, para dar sentido à sua vida, entender do propósito de Deus na sua vida, entender que sua vida tem um propósito. Quando eu passo a entender, aí minha vida tem um sentido. Mas uma coisa que a gente precisa entender, queridos, nas nossas vidas, é que Deus nos predestinou para cumprir um propósito. Lá em Efésios 1:11 diz assim, Efésios 1:11, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. O que acontece? Existe um plano, um propósito de Deus para nossas vidas. E quando nós não entendemos isso, nós começamos a olhar para o lado errado. A primeira coisa que eu afirmo, queridos, eu falei, gente, exagerei aqui umas palavras aqui para dar um certo vigor no texto. Mas deixa eu explicar para você. Eu vou afirmar uma coisa para vocês. Eu vou afirmar e eu morro, se for preciso, por causa dessa minha afirmativa. Eu morro, se for preciso, para não precisar voltar atrás no que eu vou dizer para vocês. Porque existem coisas que a gente fala, eu acho que foi assim. Não, isso aqui eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E o que eu quero dizer para você, que você guarde no seu coração, é essa frase. A sua vida não é um acidente. Você não está aqui porque um disco voador passou e deixou você cair. Não é um acidente. Deus, quando te formou, Deus tinha um plano, tem um plano, um propósito para cumprir na sua vida. Aí você começa a entender por que tanta gente não vê sentido na vida. Porque ele esqueceu, ou não explicaram, ou não falaram para ele, que ele não está aqui por acaso. Ele não é o Raul Seixas com a boca cheia de dentes escancarada esperando a morte chegar. Ele tem um propósito muito maior do que isto. E quando nós temos um propósito em nossas vidas, nós entendemos que temos uma vida que vale a pena ser vivida. Amém? Por que hoje tem tanto suicídio? Por que tem tanta gente que, olha, eu vou ser um cantor. Pega Michael Jackson, um grande cantor, mó pop e tal, o cara tem não estou falando mal dele aqui não, viu? Porque um cara, musicalmente falando, teve os erros dele, mas musicalmente era um cara, um fenômeno, realmente ele era. O cara conquistou tudo, é prêmio, dinheiro, ele sonhava em ter uma Disney, montava Disney na casa dele, era loucura. Mas ele começava a ter uma vida tão, perdeu o propósito da vida, começou a tomar tanto remédio para conseguir dormir, que numa dessa aí, infelizmente, ele faleceu. Perdeu o propósito de vida. Por que eu quero ser cantor famoso? Se tornou o rei do pop, né, conhecido no mundo. Né? E aí, o que deu essa vida? Aí você pega vamos pegar essas mais novas aí, aquela, como é que chama aquela mulher, brigava com todo mundo? Amy Winehouse. Mulher famosa, né? Um sucesso tremendo, muita habilidade, realmente, a mulher com muita habilidade. Ela se drogou aí com menos de 30 anos, morreu. E vai por aí fora, aquele ator de Hollywood, podia contar um bocado de gente aqui. Por que, meu Deus? Canta, faz sucesso, mas perdeu, não vê um propósito na vida. Eu ganhei dinheiro, tá, e aí? Eu tive sucesso, tá, e aí? O que significa a minha vida? É isso que eu vim para essa terra? Não, não é para isso. O propósito de Deus está acima dos seus talentos. O propósito de Deus está acima dos seus sonhos pessoais. O meu sonho pessoal é casar com não sei quem, casa e aí fica frustrado. Você não entendeu. A sua vida vai ter sentido quando você entender o propósito de Deus. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. E quando você entender esse plano, viver esse plano, você vai parar com todas essas coisas que você vivia no passado. Por que tem tanta gente com alternativa hoje? Ah, o chá
Santo Daime, lá no Amazonas. Vou tomar o chá. Aí depois a religião da ciência, não sei de onde, alguns artistas lá de Hollywood, e vão para lá. Não sei o que, a religião das pirâmides, a religião do cristal, e babá. Cada dia as pessoas, e põe na posição lótus, e faz zzz, outro fala Hare Krishna, e vai inventando coisas, mantra e tal, e as pessoas não conseguem viver. Aí chegam pessoas que começam a escrever livros nas últimas décadas, livros de autoajuda, e olha, batem recorde de venda de livro de autoajuda. Todo mundo quer ler livro de autoajuda. Por quê? Porque está precisando de ajuda. Aí chega os Paulo Vieira na vida. Vou abrir um parênteses aqui. Todo mundo acha que eu não gosto do Paulo Vieira ou não gosto do método CIS. Não é isto. Livro de autoajuda tem muitos que ajudam mesmo. Esse método CIS, tem outros aí, são muito legais. Não estou falando mal contra o método. Deixar bem claro isso. Eu estou falando que isso não resolve a vida de ninguém. Isso dá um up, te ensina muitas coisas. Mas não é isso. A vida não para aí. Existe um propósito acima de métodos. É isso que eu quero dizer para vocês. Aí a pessoa vai na terapia, sou contra a terapia? Não, acho legal. Vai no psiquiatra, sou contra o psiquiatra? Não, não sou contra o psiquiatra. Só que existem coisas que estão acima disso. E nós não vamos resolver nossa vida com isso. As pessoas cada vez procuram resolver suas vidas porque não encontram sentido para sua vida. E aí começa a tomar pílula, remédio para ver se consegue dormir, se consegue viver. E existem coisas fáceis que nós precisamos aprender que quando estamos no plano de Deus, a nossa vida é maravilhosa. Porque a vontade de Deus, a Bíblia diz que é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas eu preciso encontrar essa vontade. Eu preciso encontrar um propósito de vida. Existe um propósito na minha vida. E aonde está esse propósito? A nossa vida aqui na Terra, queridos. Deixa eu explicar para vocês. A melhor maneira que eu achei para explicar isso ontem, eu falei aqui. Não sei quantos já foram aos Estados Unidos. Mas quando você vai entrar no serviço de imigração americano, Estados Unidos, Israel, são serviços de imigração um pouquinho mais exigentes. Então, quando você chega nos Estados Unidos, você vai no serviço de imigração, quem foi esse ano lá? Quem tem vontade dos Estados Unidos? Levanta a mão. Tem vontade? Deus abençoe. Você vai esse ano, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, profetiza a vida. Vai mesmo, bom demais. Traz um chiclete aqui, bem gostoso para mim lá. Aí quando você chega na serviço de imigração, você chega lá com passaporte americano ou passaporte brasileiro? Brasileiro, você é brasileiro, você tem um visto americano, mas o passaporte é brasileiro. Aí você chega no serviço de imigração, o cara lá, o agente lá, americano, vai falar para você, olha seu passaporte, vê se é falso ou não, passa na luzinha lá, aí fala para você, primeira pergunta, o que você vai fazer aqui? Aí você fala para ele, não é dessa conta, vai preso e volta mesmo, algemado. Ou se você falar para ele, não sei, vai voltar também. Se você chegar nos Estados Unidos e falar, o que você vai fazer aqui? Você fala, não sei, você vai voltar. Você tem que falar, o que você vai fazer aqui? Eu vim passear, vim fazer turismo, vim estudar, vim competir, vou correr a maratona. Ou seja, vai falar o que você fez. Tá. Aonde você vai hospedar? Ele vai perguntar. O hotel tal, tem a reserva aí, posso ver? Tem. Quantos dias você vai ficar? Aí você vai ficar 10 dias, sei lá, quantos dias você vai ficar? Ok. O cara olha para você, vê sua cara, vê se as respostas foram coerentes, aí vai bater um carimbo. Esse carimbo está dizendo quanto tempo está autorizando você permanecer em solo americano. Porque você não é americano, você não vai morar lá, você vai ter uma licença de estar tanto tempo ali. Então vamos supor, uma grande parte é 6 meses. Aí te dá um visto lá de 6 meses. Ele está dizendo para você o quê? Você não é americano, você é brasileiro, você está em terra estranha. Essa não é a sua casa, mas você pode ficar aqui durante 6 meses legalmente. Qualquer pessoa te parar na rua, você pode mostrar o passaporte, que você tem lá o registro de entrada, de imigração, que te autorizou você ficar 6 meses. Ponto final. Certo? Hoje a palavra sobre migração? Não. Mais ou menos. Quando nós viemos para essa terra, nós entramos aqui, Deus falou a mesma coisa para você, olha, você vai estar nessa terra. Você vai ter um tempo nessa terra. Uns têm um tempo maior ou menor, mas a gente passa nessa terra. E aqui você tem que explicar o que você vai fazer aqui. Aí onde entra. Que propósito tem nessa? Não sei. Você vai fazer aqui? Não sei. Para onde você vai? Não sei. É mais ou menos isso que está acontecendo conosco. E aí fica procurando terapia, alguma coisa para tentar descobrir. Ou pior coisa, vou falar uma coisa aqui, muita gente vai brigar comigo, mas não estou nem aí. Muitas pessoas falam assim, olha, as respostas que você precisa, olha para o seu interior, você vai encontrar dentro de você. Não encontra não. Não encontra não. Isso é besteira. Você não encontra algumas respostas, acho que sim.
Algumas sim, mas todas as respostas. Primeiro, você não vai encontrar dentro de você todas as respostas e nem vai encontrar dentro de outra pessoa outra resposta. Existem respostas que você vai encontrar quando você encontrar o plano de Deus, a vontade de Deus para sua vida. É só isso. E a gente vê tanta gente vivendo mal porque não encontrou isso. Está confuso o que eu estou falando? Está fácil. Então o que acontece? Lá nos Estados Unidos, vamos voltar para a migração. Chega lá, está subentendido que você está debaixo da autoridade, da lei, da bandeira americana. O que no Brasil você pode fazer, se lá não puder, você não vai fazer. Mas sou brasileiro. Não, você está em terra estranha. Você vai fazer o que a lei americana determina. Se você quebrar princípios lá da lei, você vai ser preso, vai ser punido, vai ser extraditado e não volta mais. É mais ou menos assim. Não é porque você faz aquela coisa, você vai fazer lá. Ah, mas... Sim. Você pode concordar ou não, mas é a lei dele, você tem de submeter à lei daquele país. É assim que funcionam as coisas. Então, queridos, quando Deus nos trouxe para essa terra, nós temos uma lei espiritual que precisamos cumprir em nossas vidas. E nós quebramos, vivemos de qualquer jeito, e a nossa vida vira uma bagunça, a gente perde o sentido. Fala, qual o sentido da vida? Você não vai ter sentido. Tem sentido? Não, não tem sentido. Vale a pena? Não vale a pena. Por quê? Porque você quebrou os valores que Deus colocou no seu interior. Amém? Entendeu alguma coisa? Se não entendeu, vou ter um culto às 10 de recuperação. Vamos fazer a recuperação para você voltar depois. Então, ou seja, o que eu quero afirmar para você é que a sua vida tem sentido sim, se você tem um propósito. E eu quero afirmar para vocês que cada um de vocês tem um propósito nessa terra, em nome de Jesus, amém? Gente, o Kiko aqui, ó, eu gosto de usar o exemplo dele. A Alice, minha mulher, viu, acabou de falar, viu ali. Kiko, fica de pé. Tá bonito hoje, hein, Kiko? Olha o olhar 73 dele. Dá uma olhada para o lado de lá agora, Kiko. Aleluia. Obrigado, Kiko. Não é brincando, minha esposa viu. Eu prego no culto das 18, das 20, né? Eu prego, às vezes eu fico uns 3 cultos. E eu não como nada. Não é por... Como? Eu fico aqui, toma água só, espero outro culto e volto a pregar. E o pessoal faz um lanchinho aqui, o pessoal do vô e tal, eles ficam o dia todo, desde 4 horas da tarde, é justo, vocês fazem um lanchinho lá, legal. Gente, todo dia eu chego na minha mesa, olhar, tem um lanche lá. Acho que o Kiko vai lá, rouba deles lá, o lanche lá em cima. Gente, roubar é força de expressão, tá? E vai lá, pega refrigerante, quando vejo que chega na minha alegria, na minha mesa põe sanduíche, põe salgadinho, põe refrigerante. Pega lá o pessoal lá e traz minha sala. Aí fica, cara, a Alice pegou e falou, o que é lindo, né? Gente, quem na igreja preocupa comigo mais do que o Kiko? Acho que nem minha mulher. Aí eu venho pregar aqui, ó. Quando eu chego lá tem um copinho. Se não tiver, o Kiko levanta, vai lá e pega. Eu fico pensando, irmãos, isso não é lindo? Quanto o Kiko ganha fazer isso, gente? Nada. O que tem as diferenças que nós temos? Sim, todos nós somos diferentes. Mas eu vejo o Kiko fazendo coisas que pessoas, eu coloco esse entre aspas aqui, bem aspa, bem forte, pessoas ditas normais, não fazem. Eu vejo ele tendo preocupação comigo que outras pessoas não têm. E eu achei simplesmente fenomenal. Eu falei, cara, Deus, obrigado, o Senhor colocou o Kiko com um propósito nessa terra. Então a gente precisa entender, queridos, que algumas vezes nós perdemos o propósito em nossas vidas, nós não encontramos esse propósito, e aí a gente fica vivendo mal, e não tem remédio no mundo que vai resolver sua vida, não tem médico no mundo que vai resolver sua vida, não tem terapia no mundo, não tem religião, não tem fuma de não sei de quê, de maconha, de qualquer coisa, nada disso vai resolver sua vida, vai só piorar. Então aquela mulher, ela vive exatamente essa situação, mas aí ela entendeu que alguma coisa poderia acontecer na sua vida. E o que eu quero afirmar para vocês? Se você está procurando encontrar a resposta dentro de você ou dentro de outra pessoa, você não vai encontrar. Mas se você procurar a resposta do propósito de Deus, você vai viver bem. Eu vou só contar uma coisinha e vou colocar 5 coisas aqui importantes que eu quero bem rapidinho falar para vocês. Isso que eu vou falar para vocês, eu gastei 1 hora falando na reunião aqui ontem, de manhã, na igreja. Foi filmado, não sei se vai estar no site da igreja. Depois você olha sobre os 5 propósitos que a gente precisa entender para a gente ver o melhor de Deus. Mas eu vou só citar eles aqui. O Michael Phelps, todo mundo deve conhecê-lo. Michael Phelps, quando alguém pensa em natação no mundo, Michael Phelps é ali tranquilo no primeiro lugar lá. Tudo que um ser humano podia pensar que alguém podia conquistar, ele conquistou. Estou falando de Olimpíada, estou falando de campeonato mundial, estou falando de recorde, de tudo. O cara é um monstro. Aí quando ele ganhou as provas tudo de natação, aí eu fiquei olhando, que eu nadava também, eu fiquei vendo as análises. Olha o pé dele, não sei o que lá mais, a perna dele é sem curvatura. O cara, a mão dele, o braço dele, não sei qual o ângulo que ele pega, e não sei o que lá, a mão grande para puxar a água.
Começaram a analisar, mostrar que o cara é um fenômeno na piscina porque nasceu para nadar. Ele foi feito para nadar. Só que o Michael Phelps, depois de ganhar tudo que um ser humano podia ganhar na natação, ser reconhecido, honrado, aplaudido o mundo todo, o cara entrou em depressão, começou a beber, bater o carro, se drogar, entrou uma vida dele no inferno. E aí, nas Olimpíadas do Brasil, eu vi essa matéria quando estava em evidência, ele contando que estava no fundo do poço. Um cara que, todo sonho de nadador, que alguém podia sonhar, ele teve. E mesmo assim isso não satisfaz. Ele ficou sem sentido a vida dele. Ele ganhou um livro que chama Uma Vida com Propósito. Possivelmente nós vamos trabalhar nesse livro durante 40 dias na igreja após o carnaval. Nós vamos falar sobre isso aqui. E ele ganhou um livro que é Obrigado. Estou ruim de cabeça, viu, gente? Misericórdia. Do Rick Warren. E chama Uma Vida com Propósito. É um dos livros mais vendidos do mundo. E o Phelps conta, no seu muito, que alguém deu aquele livro para ele. E ele leu, e a vida deu uma guinada. Ele ganhou coisas, através da leitura que ele viu, que a natação, as Olimpíadas, as medalhas de ouro, nada deram para ele. Mas por quê? Porque quando ele entendeu que o propósito da vida dele era maior do que a natação. O propósito da vida dele era maior do que a medalha de ouro nas Olimpíadas. E é isso que eu quero que você entenda. Existe um propósito maior do que seu dinheiro, maior do que sua carreira, maior do que qualquer outra coisa. E se nós não encontrarmos esse propósito, nossa vida vai ser isso. Vale a pena viver? Tem sentido a vida? Não, não tem sentido, nem vale a pena viver. Mas se eu tenho um propósito de vida, aí a vida vale a pena. Vai ser bênção sem poder. Amém, queridos? Irmãos, eu já estou anunciando a minha aposentadoria, tem 35 anos que eu anunciei essa aposentadoria. Mas agora está em pauta, já foi publicada a pauta, realmente depois de amanhã eu me aposento. Vai ter a sessão do tribunal às 4 horas da tarde, eu estarei lá. Porque lá tem que passar pela sessão dos embargadores lá. Aí, eu vou tentar falar lá alguma coisa. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: muitos colegas meus ficam depressivos, outros não querem aposentar, o que eu vou fazer na vida? Minha vida perdeu sentido. Não perdeu. Sabe o que vai mudar na minha vida a partir de terça-feira? Uma coisa, não piso mais no tribunal. Não vou voltar mais, não. Acabou. Está com raiva? Não, de jeito nenhum. Tem inimigo? Também não tem inimigo, não. Acabou. 37 anos, entrei lá dia 27 de janeiro de 1982. Estou saindo agora 37 anos depois. Não quero mais. Não piso lá mais. Acabou. Por quê, pastor? Não estou com raiva, mas acabou. Então muita gente acaba um trabalho, acabou a vida. Não. O meu propósito é muito maior do que minha vida no tribunal. O meu propósito eu vou continuar exercendo. Eu vou continuar pregando a palavra. Eu vou continuar ministrando, vou continuar ajudando pessoas, vou continuar ministrando a sua família. Eu vou continuar trazendo um equilíbrio daquilo que eu posso sobre a vida das pessoas. O meu propósito não é viver nessa terra e trabalhar no tribunal até aposentar. O meu propósito é viver nessa vida até a eternidade me alcançar e eu poder ver a eternidade ao lado do Senhor. Então, o propósito é muito maior do que seu sonho pessoal. O propósito é muito maior do que sua carreira, sua conta bancária ou qualquer outra coisa. Vocês conseguem entender isso? Se nós conseguirmos entender isso, nós teremos sentido a nossa vida. Nós viveremos melhor. A nossa vida alguém vai dizer, vale a pena viver. O Raul Seixas, não estou falando nada mal contra a vida dele não, como pessoal não, mas eu tenho certeza que ele nunca encontrou o propósito de vida. Uma pessoa que escreve a música dizendo, estou aqui com a boca aberta, escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, porque está mal. Eu não canto a música dessa não. Não serve para mim. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Então, eu quero mostrar para vocês, biblicamente, 5 razões ou 5 maneiras de você encontrar o propósito na sua vida. Se você não encontrar esse propósito, aí você vai continuar fazendo pergunta. Vale a pena viver? Vai ficar nessas coisas aí que não resolve nada, fica discutindo e entra ano, sai ano e não resolve nada. Mas se você entender essas 5 coisas, eu te garanto que amanhã você já está uma pessoa melhor. Amém? Glória a Deus. Quer ouvir ou não quer? Sim ou não? Então tá bom. Se não quiser, tampa o ouvido que eu vou falar. Qual o sentido da vida? Vamos lá. A Bíblia diz sobre 5 coisas que eu preciso fazer para que eu possa encontrar a razão da vida. Primeira coisa, você só vai encontrar propósito na vida quando você entender que você foi planejado para o louvor a Deus, para adorar a Deus. E aí começa a gente quebrar os paradigmas do que é louvar a Deus, o que é adorar a Deus. Nas igrejas, de modo geral, fala, vamos adorar a Deus, é cantar. Tem gente que pode cantar até ficar rouco e nunca vai adorar a Deus. O meu papagaio lá em casa,
cantava o dia todo. Eu acho que adorava. Acho que Deus é agradado ao louvor dela. Tinha um papagaio, ela cantava o dia todo. E era Ana Paula Valadão, até a vozinha chata dela cantava com ela. Tua chuva. Cantava o dia todo. Gosto muito da Ana Paula Valadão, viu? Estou falando que às vezes a vozinha é muito estridente, só isso. Então, queridos, o que eu quero dizer para você é o seguinte: não é cantar que você está adorando a Deus. Pastor, como que eu adoro a Deus? O que quer dizer que eu fui planejar para louvor a Deus? Louvor a Deus é você ter comunhão, é você ter intimidade com Deus. E como é que eu tenho intimidade com Deus? Quando eu valorizo a presença dele sobre a minha vida. O dia que eu entender que Deus deve em primeiro lugar na minha vida, Ele é mais importante que a minha carreira, Ele é mais importante que a minha reputação, Ele é mais importante que essas coisas, aí eu vou entender o que é adorar a Deus. Adorar a Deus é quando eu me coloco, qualquer coisa se torna, não direi insignificante, mas mesmo em segundo plano, quando Deus vem sobre a minha vida. Ou Deus é primeiro lugar na minha vida, ou não é nada. Nós precisamos entender. A minha esposa que não é Deus, você fala, Alice, eu te amo muito, mas eu quero dizer para você que você é a segunda, tá? O que ela fazer? Está doido? Agora imagine Deus, querido. Nós precisamos entender que nós fomos criados para um relacionamento com Deus. E esse é um dos maiores privilégios do ser humano, relacionar-se com o seu Criador. Então, primeira coisa que eu quero falar, você é planejado para louvar a Deus. Segunda coisa, você foi criado para a adoção de Deus. Efésios 1,5 fala assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Efésios 1,5. Ou seja, Deus planejou uma família. Deus desejou ter uma família de muitos filhos, filhos adotivos, porque nós estávamos em qualquer outro lugar, em pecado, qualquer outra coisa, o Senhor nos adotou. Nós entramos na família. Quando você entra na família, não é que você, não é o sentido de estar na família, não é você ter um nome de uma família. O nome é importante, mas o sentido é de você pertencer a uma família. Você não é um ao léu, você não está ao vento, você está pertencendo a uma família. Deus constituiu uma família e essa família deu o nome de igreja. É por isso, irmãos, que eu falo, e tem gente que não gosta do que eu falo isso e pode criticar, mas quando eu falo, eu não estou precisando de apoio, é que eu afirmo uma coisa: para mim, não existe cristianismo fora de igreja. Mas não tem nada a ver. Quem morreu por mim foi Jesus, não foi a igreja. É a mesma, quer ver? É o mesmo sentido. Você conhece algum jogador que ele é artilheiro? Qual é o seu time? Não tem time não. Qual time você joga? Não joga time nenhum não. Que jogador é esse? Ou um soldado, olha, você quer um combatente, um bom soldado. E qual batalhão você pertence? Batalhão nenhum. Não, qual tropa? Não tem tropa nenhuma. Que soldado é esse que não tem tropa, não tem batalhão? Que jogador é esse que não tem de futebol? Que cristão é esse que não tem igreja? É o mesmo sentido, queridos. Quando a gente pensa no evangelho, no cristianismo, Jesus deixou a igreja, os apóstolos abriram a igreja para isso aqui, para consolar, para confortar, para exortar, para edificar, para dar direção, para dar a graça de Deus. A Bíblia fala que uma pessoa fora da igreja é como uma brasa fora do braseiro, ela esfria. As promessas de Deus são sobre a igreja. Quando Jesus fala que ele é o noivo, a noiva é a igreja. Como alguém pode ficar sem igreja? Se uma pessoa converte, vai levar ela para onde? Se não tiver igreja? Então, queridos, esse negócio de, sou cristão, mas não tem igreja nenhuma. Você não é cristão. Mas eu creio em Cristo, o diabo também crê. Você está empatado com o diabo até agora. Vamos ver onde está o desempate. Eu temo a Deus, o diabo também teme. Eu conheço a palavra, o diabo conhece cada vírgula da palavra. Então você está igual o diabo. Talvez ele seja melhor nesse aspecto ainda. Então, queridos, o que o diabo não faz é ser membro de uma igreja, ser batizado em nome de Jesus. É fazer parte do corpo de Cristo. Então essa é a diferença, não podemos abrir mão dela. A vida cristã não é somente acreditar, não é apenas arrepender. A vida cristã é pertencer. Quando a Bíblia fala da igreja, fala do corpo. Nós somos aqui uma multiforme manifestação de Deus. Cada um de nós temos os nossos dons, nossos talentos. E é lindo isso, irmãos. Acabei de falar do Kiko aqui, ó. O Kiko fica em todos os cultos aqui no primeiro banco. O Kiko talvez não consiga fazer o que você faz.
mas Ele faz o que Ele pode. Deus nunca exige das pessoas algo que Ele não possa fazer, mas Deus espera que nós façamos aquilo que nós podemos. Então, queridos, igreja é isso. Alguém consegue tocar, olha que maravilha. Alguém tocando aqui, tão bonitas músicas. Olha que lindo aqui o projetor, tem alguém trabalhando ali. Olha aqui, está transmitindo agora para o mundo inteiro pela internet. Tem alguém trabalhando nas câmeras, voluntários. Os seus filhos estão sendo bem cuidados lá embaixo. Alguém está cuidando das crianças. Quando você chega aqui, tem pessoas ali, às vezes, debaixo da chuva. Não é debaixo do guarda-chuva, não, debaixo da chuva mesmo. Estão ali, cuidando dos carros, ajudando ali. São voluntários. Tudo isso faz parte da igreja, queridos. Então, precisamos entender que nós vamos pertencer. Terceiro, você foi feito ou criado para ser como Cristo. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha a linguagem de família novamente aí. Ou seja, Deus está muito mais interessado no que você é do que no que você faz. Eu faço muita coisa, ajudo o velhinho a atravessar a rua, dou esmola. Deus está muito interessado no que você é, no que você faz. Quando o Senhor fala que Ele está interessado que nós sejamos a sua imagem, e tem, gente, eu fico impressionado, eu falei, Deus é tão soberano, é uma coisa tão de Deus. Se Jesus estivesse na nossa época, seria terrível, irmãos. Porque todo mundo explorou o sapato que Jesus usava, todo mundo queria usar. A roupa que Jesus usava, todo mundo queria. O tipo de corte do cabelo de Jesus, todo mundo não, acho que muita gente queria fazer. Mas não tem foto nenhuma de Jesus. Aí tenta falar, esse que é o santo sudário, vamos pôr no computador para ver como é que era Jesus. Olha, isso não se interessa. Eu conversando com um indivíduo um dia desse aí, um indivíduo que eu falo assim, até coisa que só Deus der paciência para lidar com gente. Mas vocês cristãos aí, se Jesus viesse, não seria nada que vocês falam. Foi o que, por exemplo? Não teria olho azul. Ai, meu Deus, me segura. Olha, o cara veio falar que Jesus teria o que a gente fala. Eu falei, e quem te falou para você que Jesus tinha olho azul? Eu já vi foto. Foto? Você viu uma arte, uma falsa inspiração de alguém. Que bobagem é essa, gente? Sabe, a Bíblia nunca falou se Jesus tinha 1,80 m ou 1,50 m. A Bíblia nunca falou que Jesus pesava, era mais gordinho ou mais magrinho. A Bíblia nunca falou que Jesus tinha cabelo caracolado ou liso. Se tinha olho claro ou olho escuro. Pele mais morena. Não tem nada da Bíblia que fala por isso. Sabe por que não tem nada da Bíblia que fala sobre isso? Porque não importa. A Bíblia fala aquilo que é importante. Pouco não importa em nada, queridos. Pastor, mas Jesus tinha barba. Isso eu acho que ele tinha. Porque ele tinha era um voto nazireu. O nazireu não cortava cabelo nem barba. Agora, vocês acham que eu tenho barba por causa de Jesus? Não. Porque se isso fosse importante, até que eu deixaria. Não é isso. Não é isso. Eu quero parecer com Jesus, não é nessas coisas, queridos. Jesus jamais usaria um terno. Jamais. Eu teria de estar de roupão aqui. Então não tem essas bobagens. Então, o que é a Bíblia nós tornamos como Cristo? O que é ser como Cristo? Para mim, você quer ver a figura de que a Bíblia fala de Cristo? O estereótipo que a Bíblia fala, o que é? Você quer parecer com Jesus? Vou colocar 5 coisas aqui. Por favor, Mateus, lá, me ajuda lá, Mateus. Gálatas 5, 22, 23. Pode colocar seu texto aí, Mateus. Mas o fruto do Espírito aqui está a figura de Jesus. Aqui você quer ter a foto de Jesus, essa aqui é a foto de Jesus. Amor é o fruto do Espírito. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você quer ter a foto de Jesus? Essa é a foto de Jesus. Você quer parecer com Jesus, como a Bíblia fala? Tem essas qualidades na sua vida. Isso é parecer com Jesus. Não importa se você é homem, se é mulher, se você é um jovem, se é a pessoa mais idosa. Isso não tem nada a ver. Se tem barba, se não tem barba, se é alto ou baixo. Isso não faz diferença. O que faz diferença é isso aqui, ó. Esse aqui é o caráter de Cristo. É isso que precisamos almejar em nossas vidas. Se somos esse tipo de gente, certamente nós teremos encontrarmos o propósito de vida. Eu vou entender por que eu vivo. E se eu encontro o propósito de vida, eu passo a viver melhor. Quantos conseguem entender? Diga amém. Então, essa é a quarta coisa, né, que eu falei. Você foi criado para ser como Cristo. Terceira coisa. Quarta coisa agora. Você foi criado para servir. Tem uma frase que eu gosto dela, diz assim: quem não serve para servir, também não serve para viver. Nós estamos numa época, queridos, que nós queremos ser servidos. Eu quero saber se,
eu quero saber se isso vai me fazer sentir melhor. A gente só quer saber de se sentir melhor, só de ser servido, mas poucas vezes servimos. Sabe por quê que eu volto a falar aqui, de todos os ministérios da igreja que nós temos aqui, que pode abençoar a igreja? Porque existem pessoas servindo. Existe alguém que está cuidando daquela portaria para não uma criança sair ou cuidar ali de alguma ordem. Tem alguém cuidando ali da cantina. Tem alguém cuidando ali de qualquer coisa aqui, essa iluminação. Tudo tem alguém cuidando. E quando nós servimos, nós nos sentimos úteis. Nós nos sentimos pertencentes ao corpo. No culto às 18 horas tem uma pessoa aqui na igreja. Ele é um craque na área de IAD. EAD, Educação à Distância. Ele monta essas plataformas de ensino pela internet. Ele é um craque. Nessa área, temos muitas pessoas aqui na igreja que são craques nessa área. E ele está desenvolvendo, nós queremos desenvolver na igreja uma plataforma de ensino. Nós estamos entendendo o seguinte no mundo hoje. Muita gente não pode vir para o culto, alguma coisa, porque está em outro lugar. Nós vamos fazer essa plataforma que a pessoa pode acessar de qualquer lugar e ter a ministração ao vivo. Vamos fazer isso aqui, vai ser bacana. Então, esse cara está desenvolvendo isso para a gente. O cara é craque, cabeça. Está desenvolvendo aí, está quase pronto. Hoje chegou no culto às 18 horas, falei, pastor, olha que coisa. Falei, no acampamento de jovens, tem alguém para lavar banheiro? Falei, rapaz, eu não sei quem está montando a equipe. Eu quero ir para lavar banheiro. Caraca, velho. Você fica até com vergonha. Eu quero ir, pastor, qualquer coisa, eu quero trabalhar, eu quero servir. Meu Deus, só o Senhor é Deus. Uma pessoa dessa, você sai de lá, pensa que vai sair arrasado? Vai sair feliz, abençoado, sentindo que pertence à família de Deus e que é útil para o Senhor. Um dos maiores privilégios que nós temos nessa terra é servir, queridos. Por isso que a Bíblia fala que o Filho de Deus veio para servir. O Filho de Deus veio para servir. Esse é um desafio nas nossas vidas, poder ser útil. Olha o que o Senhor diz aqui em Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. O que as boas obras? São os ministérios. Só aquilo que eu posso fazer, só aquilo que eu posso servir, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, quando você chegar no céu, eu até pus essa semana na internet essa frase. Quando você chegar no céu, tem muita gente que fala assim, ó Deus, chegar lá no céu vou ter de apresentar um bocado de coisa. De livros, de cursos. Será que eu vou ter que precisar disso? Não. Como é que era o negócio? Eu achei engraçado. Oh, meu Deus. Esqueci. Eu vou contar um negócio para vocês. Uma mulher, o marido dela brigou com ela. Fala a palavra difícil aí para soletrar, gente. Fala aí. Guatemala é fácil. Paralelepípedo? É fácil. E anticonstitucionalmente, né? Anticonstitucionalmente. Hã? É inconstitucional. Não, mas tem uma palavra de um país aí, gente. Eu vou contar a piada sem saber direito, vocês riem, depois eu fico feliz, tá bom? Na hora que eu falar já, vocês riem, eu fico aí. Mas é assim, a mulher chegou no céu e ela tinha brigado com o marido, né? O marido dela aprontou, ela ficou chateada. Aí chegou no céu, aí tava lá, gente, isso é piada, tá? Depois vocês cortam na internet. Aí tava lá São Pedro na porta lá, né? Aí falou assim, olha minha filha, seja bem-vinda. Posso entrar? Não, não é assim não. Como não é? Tem um teste para passar no céu aqui. Qual o teste? Você vai ter de soletrar a palavra amor. Só soletrando você entra. Sério? É A-M-O-R. Muito bem, seja bem-vinda. Só isso é. Uau, que lugar lindo. Ela ficou encantada com o céu. Mas não tinha dificuldade nenhuma. Aí o São Pedro falou assim, olha, eu preciso resolver uma coisa. Você fica na porta aqui um pouquinho. Eu acho que não vai chegar ninguém não. Só se morrer alguém lá que chega aqui, mas só segura aqui para mim, que enquanto que eu vou ali e volto. Aí ela ficou. Quem chegou? O ex-marido. Você aqui estou substituindo São Pedro aí. O que eu tenho que fazer? Não, aqui para entrar tem um código, tem que soletrar uma letra. A letra era amor, né? Falei assim, é só você soletrar inconstitucionalmente. Agora pode rir, gente. Obrigado. Então, tem muita gente que acha que
essas coisas vão acontecer no céu. Não. Eu vou falar para vocês o que vai acontecer. Não vai ter nada disso. Fica preocupado se você brigou com seu marido, não. Ele não vai ficar lá, não. Eu creio que vai ter duas perguntas no céu que nós devemos responder para Deus. Duas. Não vai falar onde você estudou, se você leu quantos capítulos da Bíblia por dia. Ele não vai falar nada disso. Ele não vai falar nada disso. Eu creio que tem duas perguntas que nós devemos responder. Vou colocar as duas aqui. Primeira pergunta. Como você encarou a presença de Jesus na sua vida? Quando Jesus se manifestou, quando ele quis falar com você, como você encarou? O que você fez com a presença de Deus? Segunda pergunta. O que você fez com o que eu lhe dei? Deus falando com você. O que você fez com o que eu te dei? O seu talento. Você usou ou você enterrou? Os seus dons. Você usou para quem? Para quê? Todos os recursos que eu te dei. O que você fez com eles? Eu creio que essas duas perguntas é o que vai falar. O resto é resto. O que nós fizemos com a presença? O que adiantou vir? Ah, Deus, qual é a sua presença? Olha, Senhor, aquele dia eu fiquei arrepiado. O que eu fiz? Fiquei arrepiado. Você acha que eu morri na cruz? Deixei meu Espírito Santo você ficar arrepiado? Você acha que a minha presença resume a ficar arrepiado? O que você faz com a presença de Deus na sua vida? O que você faz com aquilo que Deus te deu? Quero que você entenda nessa noite, querido, que você foi planejado para o louvor de Deus. Você foi planejado para dar certo. A sua vida tem um propósito. Não abra mão desse propósito em nome de Jesus. E para terminar, a última coisa. Você foi feito para uma missão. Diga amém por isso. Diga comigo, missão. Isso é maravilhoso, querido. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. João 17, 18. Todo cristão, ele precisa de um ministério para trabalhar na terra. Igual eu falei, aqui na igreja tem ministério de dança, ministério de teatro, ministério de louvor, ministério de vigia, de sentinela, ministério de apoio ao palco. Tudo nós temos aqui na igreja. Toda pessoa precisa de um ministério para desenvolver seus talentos. E toda pessoa, ela precisa de uma missão no mundo, lá fora. Lá fora. Queridos, o mundo não é fácil. As pessoas, como diz Augusto Cury, nós estamos vivendo num mundo com a síndrome da infelicidade. Poucas vezes, ou talvez nunca na história, se viu tanta gente deprimida, tanta gente angustiada, tanta gente suicidando. E por quê? O mundo, com todas as lutas que nós temos hoje, mas tem muito mais facilidade. E mesmo assim nós somos tão infelizes. Para mim a resposta é uma só. Pessoas que nunca encontraram um propósito para a sua vida. Mateus, dá para você jogar os 5 na tela lá, junto? Por favor, joga lá. Enquanto você não encontrar 5, está lá. Você entender que você foi planejado para o louvor a Deus. Você foi formado para a família de Deus. Você foi criado para tornar-se como Cristo. Você foi moldado para servir. Você foi feito para uma missão. Quando a gente entende isso, você vai entender que essas coisas são superiores ao meu sonho. Ah, o meu sonho pessoal é comprar uma BMW, é ter uma lancha, é ter uma casa assim assado. Pode até ser sonho, mas isso aí está muito superior a essas coisas, queridos. Ah, o meu sonho é casar e ter filhos. Maravilha. Ah, o meu sonho é viajar ao mundo. Maravilha. Mas aqui nós estamos falando de coisa superior. Eu tive filhas, né? Elas casaram, foram embora de casa. A minha missão continua. Eu trabalhei no tribunal durante 37 anos, terminei, não volto mais. Mas a minha missão continua. Eu era jovem, hoje tenho a carteirinha de idoso e com a missão continua. A missão era maior, Deus. A missão é eterna. O carimbo do meu passaporte, não sei quanto tempo Deus me deu para estar nessa terra. Mas eu preciso estar nessa terra, cumprindo o propósito de Deus. Entender que existe um propósito na minha vida. E se eu tenho esse propósito, eu vou viver mais feliz. Se o meu propósito era trabalhar, passar no concurso, trabalhar, então eu posso morrer que acabou. Mas se o meu propósito é eterno, eu vou continuar até a eternidade. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem grandes coisas. Deus quer que você sinta que é uma pessoa realizada, feliz, abençoada. Que você nasceu por causa que Deus tem um plano na sua vida. Eu termino só contando a história que uma vez eu atendi uma pastora. Eu estou dizendo pastor porque não estou dizendo essa pessoa novinha na fé. Estou falando uma pessoa madura. E essa pastora,
Ela um dia estava arrasada, porque ela descobriu depois de casada e tudo mais, que a mãe dela tentou abortá-la de todo jeito, e tentou aborto, o aborto não deu certo, não queria ter ela e teve. E ela, depois de adulta, já pastora, sentiu assim profundamente deprimida, porque descobriu que ela nasceu contra a vontade da mãe dela, que a mãe dela não a queria. Chorou na minha frente. Fiquei olhando para ela, deu vontade de chorar. Chorar de tristeza, entender que as pessoas não conseguem entender o plano de Deus. E, querida, você já pensou como é que Deus é tremendo? Apesar da sua mãe não querer, Ele quis. Hoje você é uma pastora, uma mulher de Deus para ministrar a vida das pessoas. Já pensou o que o diabo ele sabia disso? Olha que coisa linda. Apesar de seu pai, sua mãe, seu avô, seu vizinho, ninguém queria, mas Deus quis e a vontade dele prevaleceu. Você está aqui para proclamar a glória de Deus, para cumprir um propósito de Deus nessa terra. Não vale a pena viver uma vida sem propósito, mas se temos um propósito, nossa vida é linda e maravilhosa. Eu decidi, já uma vez eu escrevi isso aqui na igreja, eu não sei a forma que eu vou morrer, mas eu decidi a forma que eu quero viver. Que Deus abençoe vocês, queridos.